Bem-vindos, galera, ao nosso curso de Análise de Dados e Power BI. Vamos juntos nessa aventura e espero que vocês estejam super animados para começar o nosso curso, que hoje é a nossa primeira aula. Vamos aprender muito sobre o mundo dos dados e eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou para que vocês estejam na mesma página que eu daqui para frente. Bom, eu sou o Cássio, eu trabalho lá no Quinto Andar, que é uma plataforma de aluguel de imóveis que facilita bastante a relação entre inquilino e proprietário para que a experiência de aluguel seja muito mais gostosa do que ela costuma ser. E lá no Quinto Andar, eu tomo decisões baseadas em dados, que é um pouco do que eu vou tentar trazer para você, desse dia a dia, dessas decisões e do mundo dos dados. Antes do Quinto Andar, eu passei por algumas outras empresas, que essas sim vocês devem conhecer com certeza, por exemplo, o Santander. Também trabalhei na Prefeitura de Niterói. Na Prefeitura de Niterói eu trabalhava com dados de marketing, no Santander um pouco mais com Google Analytics, então assim, a minha experiência é bem variada e eu vou tentar trazer sempre, durante as nossas aulas, um pouquinho de cada coisa para que vocês consigam se identificar com o que eu faço. E uma curiosidade interessante é que um dos meus trabalhos eu estive numa empresa lá no Texas que lida justamente com óleo e gás, ou seja, a famosa indústria do petróleo. Então não só eu trabalhava com dados, como eu trabalhava com dados relacionados à indústria do petróleo. Então eu juntava as duas grandes commodities do mundo moderno. Então, nosso curso está começando hoje, ele é composto por 10 aulas mais uma masterclass. E nesse curso você vai passar tanto pela experiência de construir uma análise de dados, de entender como funciona o mundo dos dados, formular objetivo, escolher métricas, e vocês também vão aprender a mexer numa ferramenta de fato, vão aprender a fazer uma análise de dados, criar visualizações por meio do Power BI, com o objetivo principal de ajudar na tomada de decisões, que é o que eu faço no meu dia a dia, e também contar uma história baseada em dados. É por isso que a gente tem 10 aulas, passando por objetivos, formulação de objetivos, escolha de métricas, a própria ferramenta, e depois a gente vai falar de como é o profissional de análise de dados. E além dessas 10 aulas, vocês vão ter uma masterclass para aprender a contar a história que vocês construíram por meio de dados. Porque isso é fundamental para qualquer analista de dados fora da curva. Preparados? Então, vamos lá! E vamos passar agora por algumas dicas para que vocês possam aproveitar o melhor desse curso e ter uma ótima experiência online, certo? Gente, primeiro, sempre dê preferência por utilizar um computador ou notebook. Nem sempre a experiência vai ser completa se você estiver usando o celular. A gente faz algumas atividades que precisam de um computador com softwares instalados. Segunda, ao longo do curso vão ter várias atividades práticas e você pode ir pausando o vídeo para replicar essas atividades no seu computador. Se você tiver uma segunda tela, melhor ainda. Mas sem a segunda tela, você pode pausar e executar a atividade. Terceiro, se possível, já faz o download antecipado da ferramenta do Power BI. Quarto, ao final de cada aula, você vai ter alguns exercícios propostos como desafios. Eles são muito importantes para que você fixe o conteúdo que foi dado nessa aula. E por último, sempre tire suas dúvidas através do fórum. A gente vai estar lá sempre para ajudar você e seus colegas, todo mundo vai estar conversando ali para a gente tirar suas dúvidas. A gente vai te ajudar, tamo junto. Pessoal, vamos entender qual que é a missão dessa aula. A missão é basicamente entender o contexto do mundo dos dados e o panorama do método de análise para sugerir tomada de decisões com dados. Então, gente, o objetivo dessa primeira aula é que vocês entendam que o mundo é feito de dados. E desse modo, para que vocês consigam tomar decisões mais assertivas, inclusive usando a ferramenta que a gente vai apresentar para vocês nas próximas aulas. Galera, então a gente vai falar um pouquinho sobre o roteiro da nossa aula. E inicialmente a gente vai falar que dados são o novo petróleo e por quê. Depois disso, a gente vai falar de revolução digital. E por último, a gente vai falar qual é o caminho de sucesso a ser seguido por um bom analista de dados. Mas vocês já pararam para pensar em por que os dados hoje em dia são o novo petróleo? É que essa ideia é muito usada hoje para definir o valor dos dados. O dado hoje é tão valioso quanto o petróleo. Bom, e assim como o petróleo precisa ser refinado, os dados precisam ser analisados. E, ao contrário do petróleo, que é um recurso escasso, os dados se multiplicam. Então eles nunca acabam. Gente, se os dados são o novo petróleo, as empresas e profissionais que souberem analisá-los de forma correta para usar o seu máximo potencial, com certeza vão sair na frente. Eles vão ter uma enorme vantagem competitiva, e nisso eu estou falando de você. Vocês vão ter uma enorme vantagem competitiva em alavancar seus resultados exponencialmente. Foi até por isso que eu falei antes que era curioso o fato de eu ter trabalhado com dados de petróleo, porque eu juntei as duas maiores commodities do mundo atual.
Além disso, a alfabetização em dados, ou seja, o entender, o saber analisar e ler dados, foi considerada a habilidade mais urgente que toda empresa vai precisar e exigir neste ano de 2020. Vocês podem ver aí nesse ranking o top 10 das habilidades que foram selecionadas por essa pesquisa do World Economic Forum em 2019, e a alfabetização de dados está em primeiríssimo lugar. Gente, 75% das empresas desperdiçam, em média, 14% de suas receitas com informações incorretas. Isso é muita coisa. E esse estudo é do Big Bad Data, que é um estudo que vai falar da quantidade e da qualidade dos dados, que foi criado em 2014. Ou seja, as pessoas já em 2014 estavam pensando na quantidade e na qualidade dos dados gerados e nas possibilidades que eles geram como receita. Bom, dado isso, o tamanho da importância dos dados no mundo, a gente vem falar do principal objetivo da nossa aula, que o poder da informação é dar luz à solução. Ou seja, o dado, ele te empodera naquela solução, ele ilumina a decisão que você vai tomar. E a gente vai trazer agora um case. Vocês estão vendo aí na tela várias séries, provavelmente vocês já assistiram alguma delas, mas vou fazer uma pergunta que é bem complicada para você. Você se lembra quando foi que você foi fisgado por essa série? Ou seja, quando foi que você estava assistindo e decidiu, nossa, essa série é muito boa, e passou o fim de semana inteiro, perdeu horas, dias, noites assistindo aquela série? Você consegue se lembrar qual foi o momento em que isso aconteceu? Bom, é uma pergunta difícil, né? Eu não sei se você tem certeza, mas sabe quem tem plena certeza de quando você foi fisgado? A Netflix. A Netflix, gente, tem os dados de 139 milhões de usuários. Isso quer dizer o quê? Ela sabe aonde você clica, o que você está fazendo naquele momento, se você está rolando a página, até que ponto da página você rola. Sabe quando você fica tentando escolher aquela série, você vai rolando a página para sempre, para sempre, para sempre? Então, dentro de alguns dias, você percebe que você não precisa rolar tanto a página para entender qual série que você quer, porque o Netflix já pegou essa informação do que você faz. Ela sabe quando você pausa, quando você dá play, quando você volta um pouquinho para rever uma cena, quando você avança porque não quer ver a apresentação ou você não quer ver um pedaço da série, quando você reassiste série. O Netflix sabe de tudo isso sobre você. E por que você acha que o Netflix está coletando todos esses dados sobre os usuários? Nada mais claro, para gerar receita, para gerar dinheiro, para gerar rendimento para a empresa. Porque quanto mais precisa for a sua experiência no Netflix, melhor vai estar o produto, mais personalizado ele vai ser e mais você vai recomendar que as pessoas usem Netflix. Portanto, eles ganham muito mais dinheiro. Gente, e não só as empresas de tecnologia como Netflix que usam dados para gerar mais rendimento. Tem diversos outros tipos de empresa que fazem uso disso. Então não precisa achar que só porque você não trabalha numa empresa de tecnologia que os dados não são relevantes. Muito pelo contrário. Empresas como a Monsanto, eles sabem exatamente aonde, quando e qual tipo de semente eles querem plantar. Além disso, no varejo, você tem empresas como a Zara e outras empresas têxteis que sabem quais artigos são mais vendidos, quais são mais devolvidos, o que as pessoas gostam mais, quais são os feedbacks mais comuns das pessoas quando elas devolvem um item, por exemplo. E para a medicina usa muito dado. A Bayer, por exemplo, sabe por que o medicamento funciona em um paciente e em outro não, baseado em dados. E eu dei o exemplo de apenas 3 empresas. Se vocês quiserem buscar exemplos, inclusive no local de trabalho de vocês, certamente vocês vão encontrar uma forma de tomar decisões melhor embasadas por meio de dados. Bom, agora que vocês já sabem por que o dado é tão valioso, a gente vai entender como essa quantidade gigantesca de dados é gerado, falando de revolução digital na segunda parte dessa aula.